Olá, alunos! Tudo bem? Aqui é o professor Francinelso com a resolução da nossa atividade de departamento pessoal. Então, observando aqui, nós temos lá a primeira questão. Qual o principal meio de orientação quanto à jurisprudência das normas trabalhistas? Aqui, a consolidação das leis do trabalho ou então a CLT. 2. Descreva com suas palavras o que entendeu sobre empregado e empregador e cite alguns tipos de trabalhadores. Nós temos aqui: o empregado é aquele que presta serviço em troca de remuneração. O empregador é aquele que solicita o serviço a ser prestado pelo empregado. E aqui nós temos alguns exemplos. Nós temos empregado urbano, empregado rural, empregado doméstico, empregado temporário, entre outros mais tipos de empregados. Na questão 3, foi solicitado para vocês os principais documentos para a admissão de um funcionário. Aí nós temos lá a original e cópia da carteira de trabalho e previdência social, cópia do RG, cópia do CPF, título de eleitor para maiores de 18 anos, comprovante de residência, inscrição no PIS/PASEP. Isso aqui quando você é funcionário inicial, primeiro emprego, a empresa tira o PIS para você ou então solicita que você vai até a Caixa Econômica pedir o seu PIS. Aí tem a cópia do comprovante de escolaridade, registro profissional emitido pelo órgão de classe, por exemplo, quem tem o CRM, que é médico, CRA, administrador e assim por diante. Certidão de nascimento em caso de trabalhador ser solteiro. Certidão de casamento para aquele que é casado. A declaração de concubinato na TPS caso a pessoa ser casada, né, para colocar como cônjuge aqueles que não têm um casamento, né, no papel, mas sim tem aquela pessoa que está junto com ela há muitos anos. Aí tem o certificado de alistamento militar, né, reservista para os homens de 18 a 45 anos. Aí também tem o atestado de saúde ocupacional, que é a ASO. Vocês lembram daquele exame que vai ser feito para admissão? Então tem que levar a ASO também, né? Que mais? A cópia da certidão de nascimento de filhos até 21 anos. Cartão de vacinação dos filhos, né, menores de 7 anos e comprovante de frequência escolar dos filhos, né, caso haja atestado de invalidez também dos filhos, né, de qualquer idade. Foto 3x4 e a CNH no caso daquelas empresas que é para você trabalhar como motorista, né, então tem que levar a CNH também. Muito bem, continuando aqui, nós temos qual o tempo máximo para experiência de um contrato de experiência, né? Então vamos lá. O prazo máximo são 90 dias, podendo ser distribuído de várias formas, né? Porém, o mais comum que nós temos é 45 dias mais 45. Tem empresas que trabalham lá 30, 30, 30, 60 e 30 e assim por diante. Isso vai da convenção, né, coletiva de cada empresa, mas o mais comum é esse 45 mais 45. Aí nós temos aqui outra questão, defina horário de trabalho e jornada de trabalho. Muitas pessoas confundem, né, o horário com a jornada, mas é bem simples aqui, ó. O horário de trabalho é aquele que você faz na empresa no dia a dia. Por exemplo, nós trabalhamos 8 horas por dia, então você tem lá o horário de que você entra, aí você tem o horário que você vai sair para o seu almoço, o retorno do almoço e depois a sua saída. Então esse é o horário que você faz de trabalho todos os dias. Já a jornada de trabalho são aquelas horas que são computadas no mês para fechamento da sua folha de pagamento. Por exemplo, eu trabalhei 220 horas esse mês. Eu trabalhei 180 horas esse mês. Eu trabalhei lá 240 horas, né, somando, sei lá, com hora extra e assim por diante. Então, essa vem a ser a sua jornada de trabalho, tá? O mais comum é sempre colocar 220 horas trabalhadas. Aí depois nós temos aqui a sexta questão, comente sobre benefícios para os funcionários que são acrescidos em folha de pagamento. Bem, os benefícios podem ser, né, transcritos por lei, ou seja, são obrigatórios para os funcionários por lei, ou então, né, por força e vontade do empregador. Tais como lá, o vale transporte, ele é por lei, se caso o funcionário atingir uma distância, né, que isso está lá na convenção coletiva, uma distância até a empresa, tá? Então não tem como eu falar precisamente porque cada convenção dá uma distância, a CLT também dá uma certa distância, mas a gente procura sempre ver pela convenção coletiva.
Vale alimentação também, isso aqui não é obrigatório, a empresa dá se ela quiser ou não. Cesta básica, convênio médico, convênio odontológico, convênio farmácia, entre outros convênios que a empresa possa oferecer, tá ok? Não que ele vá oferecer tudo, às vezes a empresa dá lá só vale transporte, vale alimentação, dá só, não dá às vezes o transporte, dá só a cesta básica e assim por diante. Sétima questão aqui. Quando se usa insalubridade ou periculosidade, quais as faixas percentuais usadas para os seus cálculos? Aí nós temos aqui, ó, a insalubridade, o empregado deve estar exposto em caráter habitual e permanente a agentes nocivos à saúde, como químicos, ruídos, exposição ao calor, poeiras, etc. Tudo aquilo que pode causar, né, adoecimento daquela pessoa, então danos à saúde dela, por isso que se fala insalubridade. Já a periculosidade caracteriza-se pelo fator da fatalidade, ou seja, a submissão do empregado a risco de vida em função das atividades por ele exercidas, como exemplo citar-se o uso de explosivos, inflamáveis, substâncias radioativas, atividades de segurança pessoal e patrimonial que expõem o empregado a roubos, etc. Né? Então lá, enquanto o adicional de salubridade vai de 10 a 40%, a tabelinha vai lá 10, 20 e 40, né? Pula já por 40 e é pago sobre o salário mínimo. Olha aqui, ó, salário mínimo em salubridade, né? Já o adicional de periculosidade, ele é 30% sobre o salário base do empregado. A gente vai ver depois no nosso exercício lá embaixo como que é feito esse cálculo aqui, né? Muito bem, agora nós temos aqui a oitava questão. Qual o limite máximo de horas extras que podem ser feitas diariamente por um funcionário? Olha aqui, ó, de horas que podem ser feitas diariamente por um funcionário, tá? Então, para a gente ver isso daqui, ó, a resposta é bem simples. As empresas podem solicitar a um empregado que faça horas extras por um período máximo de 2 horas por dia, né? Não pode ultrapassar essas 2 horas. Se ultrapassar isso aqui, já tem alguma infração, né? Algum fato errado aí dentro da empresa. Geralmente, porque pela CLT, né, pelas normas trabalhistas, isso pode fazer 2 horas. Se ele fizer horas a mais que isso, essas horas elas têm que ser feitas, né, por debaixo dos panos, né? Então, muitas empresas fazem isso para pagar por fora pelo funcionário, mas isso é errado, porque você está tirando a horas de descanso, naquelas horas que o funcionário vai para casa para descansar. Então, no máximo 2 horas. E quando não se tinha, né, essa legislação aqui colocando um período de horas, muitas empresas aproveitavam daquele funcionário e colocavam ele para trabalhar o tempo todo. Então, isso não pode, tá? Então, tem aqui a excedência de no máximo 2 horas. Agora sim, chegamos à parte mais gostosa aqui da nossa atividade. Tanto é que eu tinha já até calculado aqui as obrigações acessórias, né? Que já está vendo aqui ó, que tem uma acessória de R$ 190,50. Tá? Mas para a gente chegar até isso daqui, precisamos calcular essa nossa remuneração do nosso empregado Ronaldo, né? O Ronaldo aqui, que ele é aurista e recebe R$ 7,50 em uma jornada de 220 horas. Olha aqui a jornada de trabalho que ele fez no mês, tá vendo? 220 horas, ganhando R$ 7,50 por hora, tá? E nesse mês, olha aqui, ele é um mês de 26 dias úteis com 4 domingos, então, ou seja, dá 30 dias, certo? Então ele fez 14 horas extras a 50% nesse mês, esse aqui é o total já que ele fez de horas, 14 horas no mês a 50%. O local de atividade é próximo a tanques de gás com risco de explosão. Lembra lá que a gente viu a periculosidade? Então ele tem periculosidade. O percentual, vocês lembram quanto que é? Os 30%. E ele aqui ó, possui 2 filhas, uma de 7 e outra de 9 anos. Ou para que será que serve isso aqui? Para cálculo, né, do salário família e também para imposto de renda. Mas é claro que eu já sei que a gente não vai chegar no salário família porque o salário dele vai ultrapassar esse valor. Então vamos calcular? Bem, para a gente começar a calcular exatamente o salário aí do nosso querido, né, a remuneração do nosso querido Ronaldo, o que a gente vai fazer? Então, a gente vai ter que pegar lá. O salário base dele vai ser
R$ 7,50 multiplicado pelos R$ 220, 220 horas, que dá aqui, ó, 1.650. Então, isso aqui é a base de salário que ele tem, os 750 vezes as 220 horas que ele fez no mês, certo? Aí depois, vamos calcular o que? A hora extra. Lembra que a gente já calculou aqui? Já temos hora extra. Isso aqui a gente vai calcular outra parte, né, da hora extra, que é esses dias úteis com os dias não úteis, que a gente fala os domingos e feriados. Então a hora extra dele é a seguinte: cada hora dele é 7,50. O percentual que está sendo colocado é 50%. Então, 7,50 vezes 1,5, 1 seria o 7,50, mais metade do 7,50, que é 50%. Então, 7,50 vezes 1,5 vezes as 14 horas, que dá um total de 157,50. Então, aqui a gente já tem o valor da hora extra do nosso querido Ronaldo. Só que junto com a hora extra, nós temos que calcular o DSR. Acredito que muitos de vocês esqueceram desse DSR aqui, tá? Que é o descanso semanal remunerado, que incide sobre as horas extras. Então, como que é calculado? Agora vocês vão entender por que nós temos os 26 dias e os 4 domingos aqui. Então, a gente faz o seguinte: o DSR sobre essas horas extras seria o seguinte: 157,50, que a gente já calculou aqui, que é o valor da nossa hora extra. Nós vamos dividir pelos 26 dias úteis e multiplicá-lo pelos domingos. Se tivesse feriados, incluiria aqui os feriados também, né? Aí eu fiz esse cálculo, dá 24,23. Então esse aqui é o DSR do nosso querido Ronaldo. Aí agora a periculosidade. Olha só, como que a gente vai calcular a periculosidade? A gente vai pegar o salário base dele, certo? 1.650, mais a hora extra dele, que é o 157,50, mais o DSR do Ronaldo. Tudo deu 1.831,73, certo? Desse 1.831,73, nós vamos calcular lá pela tabelinha, né, de periculosidade, 30% aqui, ó, do que ele tem que receber, o total que ele tem que receber, né, a base de salário dele aqui. Porque a base computou o quê? Tudo que ele tem a mais, certo? Que é o salário que ele fez, o que ele fez por mês, mais a hora extra, mais o DSR. Então, total 1.831,73. E agora eu acho 30% desse valor, que dá 549,52. Olha só que periculosidade boa, olha só. Por isso que muita gente às vezes fala: vou trabalhar num lugar que eu vou receber periculosidade. Mas será que vale a pena, né? Porque aqui você tem risco de se explodir. Nossa senhora, né? Então a gente tem que ver, será que vale a pena eu trabalhar num local com periculosidade para receber um valor legal, né? Mas aqui para segurança a gente já paga, né, a periculosidade. Bem, já achei a periculosidade, agora o que a gente vai fazer? Vamos calcular o INSS do nosso querido aqui, ó. Para a gente calcular o INSS, olha só o que eu fiz. Eu peguei o salário dele aqui, né, o 1.650, mais minha hora extra, mais o meu DSR, mais a minha periculosidade, dando um total de 2.381,25. Esse valorzinho aqui, eu vou pegar esses 2.381,25 e vou achar na minha tabela, né, que eu já coloquei aqui pela tabela 12%, mas vamos ver se ela está aberta para mim aqui ainda. Opa, tá aqui, ó. Ele se enquadra aqui, ó, de 2.089,61 até 3.134,40, aqui, ó, 12%, tá vendo? Essa aqui é a tabelinha nova, ó, de 2020, certo? Então, 12%, tá aqui, ó, eu achei pela tabela. Voltando lá no nosso exercício, então aqui eu achei que é 12%, desse valor aqui, 2.381,25, calculando isso daí, né? Eu tenho lá 2.381,25 vezes 12% é igual
R$ 285,75. Então aqui já é meu INSS, tá? Só que agora, olha só, quando eu passo o olho aqui rapidamente, né, vendo tudo que o meu funcionário tem a receber, eu vejo o seguinte: será que ele tem imposto, né, de renda? Então eu vou pegar lá, né, e eu vou calcular aqui, ó, 2.381,25. Vou tirar o meu INSS, certo? Primeira coisa que eu faço para o imposto de renda, eu pego o meu valor, tiro o INSS. Tirei o INSS dele, aí depois é que eu vou pegar e tirar os meus dependentes. Olha aqui, ele tem 2 dependentes, né? Uma filha de 7 e outra filha de 9. Então, cada dependente é um valor de R$ 179,71. Então, olha aqui, eu vou pegar aqui, vamos ver pela tabela, no nosso imposto de renda, aqui, ó. Aqui, ó, R$ 179,71. Olha que estava dando 2.381. Se ele fosse sem filhos, olha só, ele se enquadraria aqui, ó, na primeira de 1903 a 99, a 2.826,65, ele já ia ter uma alíquota de 7,5% e uma dedução de 142,80. Mas como eles têm os dependentes, então antes de eu calcular isso aqui, eu pego esse valorzinho aqui por dependente aqui de 179,71. Como são dois, eu multiplico por 2, que são cada uma, né? Aí voltando lá, olha aqui, ó. Então, peguei, eu tenho que pegar, porque se fosse só por isso daqui, ele ia ter imposto de renda. Mas eu pego e subtraio, né, esses dois dependentes que dá 359,42, me resultando 1.736,08. Então, ele está isento. Por quê? Ó, se eu voltar lá na tabela, olha aqui, ó. De 0 a 1903,98 está isento. Então, ele não paga imposto por causa do quê? Dos seus dependentes. O dependente ajudou, tá vendo? Nesse caso, aí ele ficou isento, tá? Então, porque o valor ficou abaixo. Então, voltando aqui agora, como ele está isento, então não vai ter cálculo de imposto de renda para ele, tá? Então, ele não vai ser deduzido sobre o Ronaldo. Muito bem, então vamos fazer agora aqui a remuneração do nosso querido Ronaldo, né? A gente vai pegar aqui, ó. Eu já fiz até um pequeno esqueminha como se fosse um orelite, tá? Então, nós temos lá o salário base dele, que é 1.650, que a gente já calculou lá em cima. A hora extra dele dá 157,50. O DSR dele deu 24,23. A periculosidade, 549,52. Então, o total de provento, somente aquilo que soma, né, no salário dele, deu 2.381,25. Lembra desse valor que a gente pegou? Muito bem. Agora, desse valor aqui, ele tem o INSS, que nós já calculamos também aqui em cima, né? Que dá 285,75. Então, o INSS é desconto. Então, descontando isso daqui, 2.381,25 menos 285,75, olha aqui, ó, dá 2.095,50 centavos, tá? Então, essa é a remuneração do nosso querido Ronaldo. Aí chegamos, o resultado seria esse daqui, tá? É um exercício meio complexo, claro, né? Mas vocês lembram daquela aula que eu fiz lá no sistema para vocês? É muito fácil e prático. Ele já calcula tudo pra gente. A única coisa é a gente tem que apontar, né? Se ele teve hora extra, você tem que colocar lá no sistema que ele teve hora extra, o total de horas, que ele já faz todo o cálculo pra gente. Se você coloca que o funcionário ele tem lá periculosidade, o próprio sistema já tem a tabela de periculosidade, já calcula para você automaticamente, ele já sabe que tem que somar tudo isso aqui para calcular, tá? Então, o sistema é muito mais prático para a gente do que ficar fazendo manual. Mas é claro que eu falei, a gente tem que saber fazer manual para fazer a conferência, né? Porque de repente deu um valor lá, ué, tá dando diferente, eu sei que não vai dar muito bem isso, então você faz a conferência da folha, né? No caso aqui do Orelite, do nosso querido funcionário. Bem, para finalizar aqui, a última questão que eu já tinha feito, né? Tinha deixado ela aqui no final. Quais obrigações acessórias inclusas na folha de pagamento do Ronaldo? É o fundo de garantia do Ronaldo. Ó, ele tem que pegar o fundo de garantia dele. E se você observar, o fundo de garantia não está aqui, ó, na remuneração. Por quê? Esse valor, né, que a gente calculou aqui de 2.381,25, que é o total de tudo que ele recebe, eu pego disso aqui 8%, 8% aqui, ó,
vezes 8%. Esse valor é fixo, que me dá 190. Esse daqui não entra na folha, não entra aqui. Na folha não, né? Nos cálculos aqui para o Orelite, para ele receber a mais. Não é descontado nem acrescido no valor dele. Esse valor vai lá para conta do fundo de garantia. Por que a empresa precisa do PIS, né, do funcionário? Porque vai vincular a conta do funcionário para poder colocar esse valorzinho lá para ele a título de fundo de garantia. Né? Então esse valorzinho sai da empresa, vai lá, recolhe e manda lá para o funcionário o fundo de garantia. Se eu não me engano, eu também peguei e mostrei para vocês lá no sisteminha, né, a parte de fundo de garantia, como que é feito lá, tá ok? Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado da resolução do exercício. E é claro, eu sei que muitos de vocês cometeram alguns erros aí, então tá aqui passo a passo para vocês de como foi feito esse cálculo, tá ok?